Procura pela terceira dose da vacina contra a Covid. E a fiscalização nas estradas é intensificada por causa da saída para o feriado. Boa noite. A polícia cumpriu hoje à tarde um mandado de busca e apreensão na casa de Melina Esteves França. A mulher acusada de agredir a babá Rayana Silva, que se jogou do terceiro andar do prédio para fugir da patroa. Melina deixou hoje o apartamento no bairro do Imbuí, escoltada e sob vaias dos moradores. As imagens gravadas por celular mostram Melina saindo do prédio com sacolas, depois de conversar por cerca de 3 horas com os policiais. Sob vaias de moradores, ela é escoltada até um carro que a espera na garagem. Os policiais estiveram na casa de Melina Esteves França para cumprir um mandado de busca e apreensão. Foram levados dispositivos eletrônicos e outros elementos que vão ajudar nas investigações. Melina prestou um novo depoimento hoje na delegacia, um dia depois das imagens que mostram ela agredindo a babá serem divulgadas. Rayana Silva ainda anda com dificuldade. Essa marca roxa no pé da babá é da fratura que sofreu quando pulou do terceiro andar do prédio para fugir das agressões da patroa. Aqui foi alguns espancamentos que ela deu aqui do lado, aí tá dolorido. Aqui ainda tá um pouquinho roxo aqui. A Rayana é de uma cidade do interior da Bahia, que fica a cerca de 130 quilômetros de Salvador, Itanagra. Ela vem à capital em busca de uma oportunidade de emprego, porque está difícil lá na cidade dela. Aqui em Salvador, ela já trabalhou em outra casa como babá por 1 ano e 7 meses. E desde então tem uma relação muito boa com a ex-patroa. Agora, a situação foi bem diferente. A babá estava trabalhando nesse condomínio no Imbuí, bairro de classe média de Salvador. Um emprego que achou pela internet para cuidar de trigêmeas de 1 ano e 9 meses, filhas da empresária Melina França. O clima começou a ficar tenso quando a babá disse que não ia continuar no trabalho porque tinha encontrado uma proposta melhor. Melina queria que Rayana ficasse por mais tempo. Você não pode mais não, porque eu trabalho. Pronto, então amanhã eu vou lhe mostrar se você vai. A partir daí, foi uma sequência de agressões na frente das crianças. A babá se defendia e não revidava. A patroa só deu uma trégua quando outra mulher chegou no apartamento e pediu para Melina parar. Não faça nada com ela. Rayana disse que a mulher que chegou no meio da confusão não saiu mais do apartamento, mas ela não sabe se era uma outra funcionária. Eu não sei, não posso afirmar, porque eu não sabia o que essa menina era, ou essa mulher era. Portanto, que ela entrou na terça-feira e ficou lá. E ela viu me agredindo, ela não chamou, não pediu ajuda, não fez nada para tirar ela das agressões, ela deixou. No outro dia, as agressões e as ameaças continuaram. Eu sei bater. Eu não deixo mais com você. Mas de repente toda a nossa cabeça está parada no hospital. Não vem comigo não. E a babá, depois que se levantou para tomar um vento, desmaiou em cima de uma das crianças. Depois das agressões, Melina levou Rayana ao banheiro. Em poucos minutos, a babá conseguiu fugir pelo basculante. Ela caiu numa área do primeiro andar e foi socorrida por moradores. Enquanto isso, a patroa pedia ajuda ao porteiro do condomínio, acusando Rayana de tentar matar uma das crianças. Não fiz agressão nenhuma à criança, não xinguei criança nenhuma, maltratei criança nenhuma. As imagens foram encaminhadas para a perícia. O inquérito deve ser concluído até o próximo dia 25, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. As investigações seguem sob sigilo. O caso aconteceu na quarta-feira da semana passada. Melina continua solta. Com a divulgação dos vídeos, o advogado da babá acionou o Ministério Público. Tínhamos evidências, agora temos fatos. Esses vídeos eles só vão corroborar com todo o relato da Rayana. Ainda tem as outras vítimas também, nas quais eu represento por 8. E vamos buscar a justiça por todas, diante de tudo que elas sofreram. Independente de profissão, independente do que seja, eu acho que todo ser humano merece respeito. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na cidade de Itanhaçu, no sudoeste do estado, para assinar o contrato que autoriza a construção de mais um trecho da FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste. A passagem pela Bahia foi marcada por polêmicas. Sem máscara, o presidente foi recebido por apoiadores e promoveu aglomeração. Bolsonaro esteve acompanhado dos ministros e de outros políticos.
O trecho da FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que foi autorizado hoje, vai ligar Ilhéus, no sul da Bahia, à cidade de Caetité. Durante o evento, o presidente voltou a falar das manifestações marcadas para o dia 7 de setembro e fez provocações a pessoas que estariam atrapalhando o governo. Não podemos admitir que uma ou duas pessoas, usando da força do poder, queiram dar outro rumo para o nosso país. Essas uma ou duas pessoas têm que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será o ultimato para essas duas pessoas. Cerca de 17 mil idosos têm que tomar a terceira dose da vacina contra a Covid aqui em Salvador. Desse total, apenas 6.300 compareceram para receber o reforço. Dona Leonor, de 91 anos, foi uma das poucas pessoas que receberam a terceira dose hoje. Eu acho que é uma obrigação de todo brasileiro e de toda a humanidade fazer isso, para ajudar, não é? No Quinto Centro, um dos pontos de aplicação mais procurados, o movimento foi tranquilo na tarde desta sexta-feira. Do final da manhã para o começo da tarde, teve uma queda na procura, né? A gente achou até que ia ser maior o fluxo de pessoas. Todos os idosos que completaram o esquema vacinal há 6 meses, ou seja, receberam a segunda dose até o dia 12 de março, estão habilitados a tomar o reforço. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 17 mil idosos fazem parte do público-alvo desta fase da campanha aqui em Salvador. Mas, até o momento, menos de 7 mil compareceram aos postos de vacinação. Hoje pela manhã, o prefeito da capital baiana fez um apelo para que a população compareça aos postos. É importante que vocês possam ir se vacinar para se proteger ainda mais para as variantes que estão circulando aí, exemplo da variante Delta ou outras que possam vir a surgir. Esta infectologista reforça que a vacinação deve ser priorizada, principalmente por causa da detecção de novas variantes aqui na Bahia. Essas vacinas funcionam menos para a variante Delta. Então, por essa razão, é muito importante essa dose de reforço, sobretudo para as pessoas mais velhas, que são justamente aquelas que têm doença mais grave. Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 25 mortes e 814 novos casos de coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 30% em todo o estado e aqui em Salvador, 22%. Amanhã, aqui na capital, será retomada a vacinação dos adolescentes a partir de 17 anos. Veja a seguir, médico suspeito de matar ex-companheira em Feira de Santana é preso.
O médico suspeito de matar a ex-companheira em Feira de Santana se apresentou hoje à polícia e foi preso durante o interrogatório. Gabriel Nascimento, da Rádio Band News FM, tem mais informações. Oi, Gabriel, boa noite. O que é que o médico disse para a polícia durante o interrogatório? Oi, Carol, muito boa noite a você e a quem nos acompanha pelo Band Cidade. Nós não tivemos acesso ao depoimento, mas durante a tarde, em entrevista ao Brasil Urgente, o advogado de Antônio, Guga Leal, disse que ele confessou que teria causado a morte de Gabriela, mas não sabe como, por estar sob efeito de drogas. As investigações apontam que o crime teria sido cometido por ciúmes. Gabriela Jardim Peixoto tinha 35 anos e foi encontrada sem roupas às margens da BR-116, em Feira de Santana. Durante a semana, a perícia apontou marcas de sangue no carro do médico. Volto com você, Carol. Bom final de semana. Para você também, Gabriel. Obrigada. Muita gente começou a deixar Salvador hoje para passar o feriadão de 7 de setembro no litoral norte ou em outras regiões do estado. Por causa do aumento do fluxo de veículos nas estradas federais e estaduais, a fiscalização foi intensificada. O excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas e o uso de bebidas alcoólicas são as principais infrações cometidas pelos motoristas nas rodovias. Uma das operações intensificadas pela PRF é a velocidade máxima. Os agentes ficam em pontos da rodovia com um radar móvel, que flagra os motoristas que estiverem correndo. Para esse feriadão do dia 7, nós já intensificamos a fiscalização desde o dia 30. Justamente para passar aquela sensação para o usuário de que vai haver fiscalização durante o feriado, né? Outro ponto de saída da cidade é pela BA-099, a Estrada do Coco, que leva para as praias do litoral norte, como Praia do Forte e Itacimirim. A expectativa é de que entre hoje e a próxima quarta-feira, mais de 166 mil veículos passem aqui pela Estrada do Coco. A previsão é de que o maior movimento no retorno das praias do litoral norte aconteça na terça-feira, entre 3 da tarde e 7 da noite. Nos dias 7 e 8 de setembro, os motoristas vão poder dirigir pelo acostamento por causa do fluxo intenso. Para quem está planejando viajar, o indicado é iniciar os cuidados antes mesmo de sair de casa. Ver se a manutenção está em dia, se a documentação está regular, faróis, tudo. Mas ele também tem que ter uma preocupação com o próprio corpo. Então ele tem que se manter descansado, dormir bem antes de viajar, procurar evitar aqueles horários, tipo logo depois do almoço, de modo que ele esteja em condições físicas perfeitas, né, de forma que a viagem seja tranquila. Daqui a pouco tem o futebol, o Bahia e Vitória entram em campo amanhã.
O Vitória entra em campo amanhã contra o Operário, no Paraná, às 11 horas da manhã. Essa será a primeira partida sem o presidente Paulo Carneiro, que foi afastado do cargo ontem. Em meio a toda essa crise política, o Vitória entra em campo precisando seguir vivo no Campeonato Brasileiro. A partida contra o Operário é importante para o Leão se livrar da zona de rebaixamento. Com 20 pontos, na 18ª posição, o time tem que fazer sua parte e secar os adversários para sair do Z4. É uma rodada muito importante, a gente respeita muito o adversário. Sabemos que não existe jogo fácil na Série B. O técnico não vai poder contar com o lateral esquerdo Roberto, que está suspenso, e deve dar uma oportunidade a Ronan no time titular. Dentro da zona de rebaixamento, o rubro-negro baiano vai em busca do primeiro triunfo fora de casa no campeonato. E jogar com um equilíbrio, né? Você saber acelerar, você saber cadenciar fora de casa é muito importante. E o Bahia também joga amanhã em um duelo nordestino. O tricolor enfrenta o Fortaleza às 9 da noite em Pituaçu. Um confronto entre tricolores nordestinos em situações bem diferentes. Enquanto o Bahia, na porta da zona de rebaixamento, amarga uma sequência de 8 jogos sem vencer e tem a pior defesa da Série A, com 30 gols sofridos, o Fortaleza vive um excelente momento. É o terceiro colocado e tem o 4º melhor ataque e defesa da competição. Uma partida entre nordestinos, mas também argentinos. De um lado, o técnico Diego Dabove, que vai para o segundo jogo no comando do Bahia e busca tirar o time de um jejum angustiante. Do outro lado, o treinador Juan Pablo, que também quer voltar a vencer. O Fortaleza vem de uma sequência de 3 empates na Série A. O Bahia precisa também voltar a fazer gols. Foram apenas 2 marcados nos últimos 8 jogos. E vai ter um problema. Não vai poder contar com seu maior goleador. Gilberto está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Veja a seguir os protocolos adotados durante o feriado para manter o controle da pandemia nas capitais do Nordeste.
O feriado de 7 de setembro será marcado pela flexibilização das atividades econômicas e de retomada ao turismo. Hoje, no quadro De Olho no Nordeste, a gente mostra os protocolos adotados para manter o controle da pandemia nas capitais da região. Neste feriadão de 7 de setembro, as praias vão estar abertas aqui em Salvador. Mas no Porto da Barra, um dos locais mais procurados para o banho de mar, o acesso será controlado. A fiscalização será reforçada na região. Bares e restaurantes podem funcionar até às 3 da manhã, respeitando todos os protocolos de combate à pandemia. Vale lembrar que o transporte intermunicipal está mantido e os eventos com até 500 pessoas estão autorizados em toda a Bahia, mesmo com a detecção de 3 casos e uma morte da variante Delta aqui no estado. Os órgãos municipais vão suspender o expediente na segunda-feira, diferente do governo do estado, que decidiu manter as atividades funcionando. Aqui no Rio Grande do Norte, o feriadão do 7 de setembro vai ser melhor aproveitado por boa parte da população. O governo do estado decretou ponto facultativo para o dia 6, assim como a prefeitura da capital. Os serviços considerados essenciais serão mantidos. Bares, restaurantes e o comércio como um todo funcionarão com horários normais. A partir desta sexta-feira, começam a ser liberados eventos com capacidade para até 600 pessoas. Como este ano, 7 de setembro caiu justamente em uma terça-feira, a expectativa é que os potiguares aproveitem o feriadão de 4 dias nas praias do litoral norte rio-grandense. Maceió deve ficar cheia de turistas nesse feriadão. O setor hoteleiro prevê uma ocupação de 80% dos leitos disponíveis aqui na capital. Como a gente está na fase amarela do protocolo da Covid, as praias e a orla estão liberadas sem restrição de horário. Shoppings e comércio também funcionam normalmente. Já os bares e restaurantes só podem receber os clientes no salão de 5 da tarde até a meia-noite. Museus, cinemas e teatros podem funcionar com metade da capacidade. O mesmo vale para academias, clubes e templos religiosos. Os eventos estão liberados para no máximo 50 pessoas em ambientes fechados e 100 pessoas ao ar livre. A polícia também tem feito fiscalizações para acabar com festas clandestinas e esse trabalho deve ser feito também durante o feriado. Aqui em João Pessoa será feriado apenas na terça-feira, ou seja, não haverá o ponto facultativo na segunda. Tudo vai funcionar normalmente. As restrições em relação aos serviços da cidade seguem o do último decreto que mantém o uso de máscara obrigatório em ambientes públicos e transportes de passageiros. Os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência poderão continuar funcionando com o atendimento das 6 da manhã até a meia-noite com a ocupação de 50%. O decreto também proíbe a realização de shows, a aglomeração de pessoas em praças, parques, praias ou nas calçadas situadas em toda a orla do município. Aqui no Ceará, feriadão mesmo só para os estudantes e os profissionais de educação. As escolas e faculdades param as atividades no dia 6, na véspera do feriado da Independência, e só retornam no dia 13 de setembro. De acordo com o sindicato da categoria, essa folga é referente aos dias trabalhados no período que seria o de carnaval, no começo do ano. Os órgãos públicos municipais e estaduais vão funcionar normalmente no dia 6. Mesmo assim, haverá operação de fiscalização de trânsito nas principais saídas da cidade e fiscalização também aqui dentro da capital. Há uma expectativa muito grande de movimentação intensa nas praias daqui de Fortaleza e da região metropolitana, principalmente com a flexibilização, que agora permite que restaurantes e barracas de praia funcionem até meia-noite. O governo do Piauí deve manter as flexibilizações previstas no último decreto neste feriadão de 7 de setembro. Entre outras medidas, o documento permite o funcionamento de bares, restaurantes, trailers e lanchonetes até 1h da manhã, mas sem a realização de festas ou qualquer outra atividade que possa gerar aglomeração. Em relação à permanência de pessoas em espaços públicos, como no caso das praças,
parques e praias está permitida, desde que sejam obedecidos os protocolos sanitários determinados pelas autoridades de saúde. Já o toque de recolher proíbe a circulação de pessoas nas ruas de 2 às 5 horas da manhã. O Band Cidade hoje termina aqui. Você pode rever as reportagens no canal da Band, no YouTube, nesse endereço que aparece aí na sua tela. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Até segunda-feira.